Aproveita galera, para se inscrever no eu meu sou o canal. Gabriel. Antes de eu falar o que a gente vai fazer hoje, se inscreve no meu canal aí, quantos mais ou menos? A gente vai ver ainda quantos inscritos eu tô fazendo. Agora vai começar que eu vou falar. Olha que eu trouxe aqui um disc spinner pra gente ver de papel. Deixa eu arrumar as pontas dele aqui. Agora sim. Olha isso. Depois colocou ela aqui na bicicleta. Poxa, tá caindo no chão. Ó. Ó. Oxi.